Essa parte que a gente viu agora, a gente pode então comitar aqui na nossa branch 05 console. Eu posso simplesmente vir aqui e adicionar tudo, né, todas as minhas alterações para o modo stage e dar um commit aqui falando que o que a gente fez aqui foi node e console, comitar e aí publicar, que ele já vai sincronizar, tá tudo certinho, tá tudo sincronizadinho, não tem nenhum problema. Tá tudo comitado. E aí a gente pode agora criar uma nova branch, então, para isso que a gente vai aprender agora, que é git checkout-b, que é 06, a gente vai aprender variáveis e tipos de dados. Tá? Essa branch meio grande assim, mas é isso que a gente está fazendo então aqui agora. Essa vai ser a nossa próxima branch. Se a gente quiser, a gente já pode até publicar ela lá, sem nada mesmo. Já vai estar a nossa branch lá no GitHub, tá? Então, a partir de agora, algumas coisas que a gente vai fazer aqui nem vão aparecer no document, mas o document está só trazendo aqui os nossos scripts. Então, para a gente entender aqui, eu vou apagar essa parte aqui agora, tá? E a gente vai usar um pouco do console para a gente ver o que está acontecendo. Ó, então já deu um save aqui, ele já alterou então meu scripts aqui, mas posso deixar dessa forma. Para escrever uma variável no JavaScript, a gente usa a palavra reservada let, é ela que define uma variável. Então eu posso escrever aqui uma variável chamada nome. Posso não usar o ponto e vírgula, por enquanto eu vou usar, depois eu explico melhor, tá? Se precisa realmente ou não. Mas aqui na variável letNome eu defini uma variável e não atribuí nenhum valor para ela. Se eu salvar aqui, ó, tá vendo? Não vai acontecer nada, tem só uma variável lá indefinida, tá? Com valor indefinido. Isso é possível no JavaScript. A outra forma é eu escrever uma variável, por exemplo, e atribuir para ela um valor nulo. Isso é um tipo de dado no JavaScript, valor nulo, tá? A gente pode depois testar essas variáveis aqui com o console, ó. Console log, aí eu chamo a variável aqui dentro, salvo e ó, o valor dela retornado para mim é nulo. Se eu chamar a variável nome, o valor dela é indefinido, porque eu não passei nenhum valor para ela, tá bom? E aí eu posso sim, então, ter uma variável chamada texto que vai trazer algum texto para mim. Então, o texto vai vir escrito entre aspas, e aí eu posso colocar aqui, este é um exemplo. E aí agora aqui eu vou chamar a variável texto, e aí agora ele mostrou para mim este texto dentro da variável. Eu posso usar estas variáveis também para escrever nos meus documentos com o JavaScript. Então eu poderia também aqui, depois do console log, chamar aquele meu objeto document que a gente já viu com o método write e passar aqui dentro dela a variável texto. E aí se eu salvar, este é um exemplo apareceu lá e este é um exemplo apareceu aqui. Aqui através do document write e aqui através do console, tá? Vamos ver mais alguns outros tipos de variáveis que a gente pode usar com os tipos de dados diferentes, tá? Então vou deixar esses daqui por enquanto, tá? Vou até colocar um comentário aqui, ó, mostrando variáveis, tá? Declaração de variáveis. E aí, aqui para baixo, eu vou usar tipos de dados. Então, o primeiro tipo de dado que eu vou mostrar aqui também, além deste tipo que a gente já viu, né? A gente já viu três tipos: o indefinido, o nulo, que significa que não tem valor nenhum, e o tipo texto, string, tá? Então, esse outro tipo de dado aqui, vamos colocar uma variável chamada idade aluno. A gente atribui valor com a variável através do sinal de igual, e eu vou dar um número para esse aluno. E aí eu vou mandar esse meu document write que estava aqui em cima, ó, eu vou trocar ele. Não, eu vou deixar ele lá em cima, eu vou só copiar e vou mandar escrever aqui embaixo idade aluno. Então, a hora que eu der um save, o idade aluno apareceu logo lá depois de texto.
Posso comentar o texto aqui, né? Ó, e aí agora apareceu só a idade aluno, tá? Vamos fazer um pouquinho diferente, então vamos fazer aqui com o console esse idade aluno. Vou comentar esse daqui e vou escrever aqui, ó, console.log idade aluno. E aí agora apareceu na outra linha. Fica melhor assim da gente ver, né? E vamos deixar então melhor ainda para a gente não vai ter os document writes aqui, vai ter só o console e eu vou poder testar isso daqui, ó, usando o Node e chamando o scripts. E aí vocês vão ver que o mesmo exemplo que a gente vê aqui é o exemplo que a gente vê aqui, tá bom? Então esse é um outro tipo de dado, é o tipo de dado números, né? Então aqui, ó, números, tipo de dado números. Esse aqui eu vou até apagar. Aí vamos ver agora aqui outro tipo de dados, que é o float. Nesse aqui eu vou criar uma variável chamada valor produto de 5.35, tá? Então, quando eu tenho um ponto aqui, eu também é um tipo de diferente de número, mas é uma forma de você declarar números aqui dentro do JavaScript. Ó. Então, valor produto agora apareceu 5.35, tá? Vamos para outro tipo de dado, que é o tipo booleano, tá? É verdadeiro ou falso. É um ou outro só. É o 0 ou 1. Então, eu posso declarar uma variável aqui se a pessoa é casada. E falar que sim, true, é verdadeiro. Vamos ver como é que vai aparecer aqui, ó. Console log casada. E aí eu vou salvar. E apareceu que ela é casada true. A outra forma seria dela não ser casada false. Então, true e false são dois valores booleanos dentro do JavaScript, tá? E por fim, a gente pode ter, por fim não, tem mais esse outro valor aqui, que são as listas, né? As listas são muito interessantes. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada linguagens e vou criar uma lista que são esses sinais, os cochetes ou brackets em inglês. E aí eu posso armazenar dados dentro dessa lista, como por exemplo, linguagens, né? JS, Java, Python. E aí eu recupero essas linguagens chamando a lista aqui, linguagens, e a hora que o meu console me traz, ele vai mostrar aqui para mim, ó, isso é um array, olha só que bonitinho que ele mostra que essa lista, né, o array, vou até deixar aqui salvo para ninguém se perder, que listas, né, é a mesma coisa que um array, ele mostra aqui, e eu também, ó, consigo mostrar aqui, ó, direto no servidor, a lista sendo mostrada. E eu consigo colocar outros tipos aqui dentro, ó. Eu consigo colocar um número, eu consigo colocar um valor booleano, eu consigo colocar um valor ponto flutuante, né, com uma casa decimal, ó, tá vendo? Agora a minha lista tem 6 elementos e em cada um deles tem um tipo diferente, tá? A outra forma que a gente pode ter de tipos de dados, os principais tipos de dados no JavaScript, são os objetos. Esse é um tipo de dado muito utilizado no JavaScript. Então eu vou ter, por exemplo, aqui um objeto chamado carro. A gente declara um objeto no JavaScript com as chaves, tá? E o objeto ele é formado de propriedade, dois pontos, valor, propriedade, valor, propriedade, valor. Então a propriedade, por exemplo, de um carro pode ser a cor. Aí aqui não é sinal de igual, é sinal de dois pontos, tá? E aí você dá o valor para essa propriedade. Então, propriedade cor deste carro aqui é vermelho. E aí você pode ter outras propriedades dentro de um mesmo objeto. Então, ele armazena várias propriedades. Um objeto é um tipo de dado muito importante no JavaScript. Então, por exemplo, número de portas. Opa, tá vendo? Dois pontos, 4 portas. E o tipo desse dado é diferente. Agora é um número, né? Não é um texto. E eu posso ter, por exemplo, também qual que é o tipo desse carro. Ele pode ser um tipo sedã, modelo. Vamos aí colocar
algumas propriedades com seus valores, marca. Então, um objeto é interessante para você armazenar várias propriedades de algum tipo de dado, de algum elemento que você quer listar depois dentro do JavaScript, né? Usar dentro aí do seu código, dentro da sua lógica. E aí também a gente pode já aqui mostrar como que fica a saída desse JavaScript chamando aqui esse objeto, né? Eu vou salvar e olha só que a sintaxe dele é um pouquinho diferente, né? Porque ele vem com as chaves, então propriedade, valor, propriedade, valor, propriedade, valor, mas ele continua mostrando aqui os tipos de dados de uma forma diferente para que você não se confunda. A mesma coisa funciona aqui no terminal. O nosso objeto carro está aqui dentro, né, mostrando quais são as propriedades dele. E o mais legal também, que a gente consegue dentro de um objeto passar uma função JavaScript. A gente vai ver depois melhor o que é uma função JavaScript. Mas, por exemplo, eu posso passar aqui dentro, não só um tipo de dado, mas eu posso passar aqui uma função anônima, que ela vai retornar, por exemplo, uma outra função, no caso aqui um alert, né? Vamos chamar aqui essa função é correr, então o nome dela o que ela vai retornar é estou correndo, tá? E aí vamos chamar essa função aqui, console log carro. Eu consigo agora acessar as propriedades de carro. Então eu poderia, por exemplo, só retornar a cor do carro. Ou eu poderia aqui chamar essa função aqui, correr, tá? Então, essa função, como ela é uma função, eu preciso invocar ela, tá? Então, eu preciso chamar ela aqui. Depois a gente vai entender melhor e vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar aqui, e ele chamou o meu objeto, ele mostrou, né, todo o meu objeto, inclusive mostrando aqui que o meu objeto, ele não está conseguindo resolver aqui, por causa da função, porque ele mostrou o objeto, mostrou a cor e ele está falando, estou correndo. Então eu preciso dar um OK aqui primeiro. Agora eu consigo interagir aqui, que ele até mostrou aqui tudo que tinha no meu objeto. Deixa eu salvar aqui novamente, eu dar um carregar aqui. Aí OK. Aí ele está mostrando aqui que o meu objeto, né, tem marca, o correr, a função foi aqui para cima, ele realinhou, tá vendo? Então ele trouxe uma função e esse undefined é porque depois que ele resolveu o alerta, ele respondeu aqui que não tinha mais nada, então estava indefinido, né? Só para ele mostrar que o retorno aqui não foi nada. A gente vai aprender mais isso depois. Mas então é possível até armazenar uma função dentro desse tipo super poderoso que é o objeto, tá? A gente vai ver mais coisas agora nos próximos vídeos também. Não vamos esquecer, antes de mais nada, da gente poder comitar essas coisas. Vamos rodar também aqui, só para a gente ver, que ele vai falar que o alerta não funciona porque o alerta, né, essa função alert, é algo só para os documents, porque o alert ele, né, aparece na tela. Se eu estou rodando com o Node, eu estou rodando com o servidor, então no servidor eu não tenho o alert, beleza? Mas ainda assim ele mostrou o resto das coisas aqui, né? Chegou no alert, só que ele não soube resolver. Então vamos também comitar todas essas coisas. Vou aqui no changes, vou adicionar o meu script, vou colocar então que essa é a aula 06, né? Variáveis. Variáveis, vou deixar assim, mais simples, variáveis e tipos de dados. Commit, sincronizei as alterações e beleza, tá publicado.